Gracias. Buenos días a todos. Gracias por la conducción, doctor José Pacheco. Y una vez más, clases de portugués, para no molestar tanto con lo portuñol o lo español. Hoy estaremos hablando acerca de más de maturación y actividad física. La investigación que hemos hecho, especialmente con niños y jóvenes que se involucran con entrenamiento deportivo. ¿Qué cuidado debemos tener? Más o menos é isso que estaremos buscando responder com aquilo que hacemos. Então, a mesma questão de Jair, que isso são trabalhos hechos junto ao programa de pós-grado de nossa universidade na Faculdade de Educação Física. Isso se trata, portanto, de exercícios físicos em crianças e adolescentes. Uma outra informação: se alguém de vocês quiser copiar, pegar, o arquivo estará disponível, como o de ontem. Tá? Então, isso se refere a entender os conceitos de crescimento e de maturação, e aplicar esses conceitos na prática. Então, o conceito básico de crescimento é esse, que aí está. Ou seja, o impulso genético para se crescer, aliado à rigidez do organismo, com a normalidade dos órgãos efetores, que isso nos conduz até a adultícia. Então, é a interpretação desse conceito para se conduzir trabalhos com crianças e jovens que se envolvem com treinamento esportivo na busca de rendimento esportivo, competição. Crescimento é mediado por essas três partes: hiperplasia, hipertrofia e agregação. E é nessa situação que tratamos, então, crescimento, acompanhamos com as pranchas de crescimento, com as tábuas de crescimento do CDC. E à medida que vai se treinando, vamos acompanhando essa evolução, tanto para a altura, a taille, quanto para o peso, quanto para a MC, qualquer variável que seja. Então, isso é o que fazemos para acompanhamento de treinamento de jovens. Junto de crescimento, maturação biológica. Como que tratamos a maturação? Então, a maturação tem uma interação muito forte com o treinamento. Por quê? Porque depende da magnitude, depende da produção hormonal. E quando se treina, se interfere bastante forte na produção hormonal. Então, essa é a questão básica de se utilizar a maturação. Então, o eixo que utilizamos não é o eixo da cronologia, é um eixo biológico. Essa informação biológica é retirada da maturação. Então, esse é o comportamento que hoje o mundo todo está envolvido quando se trata de treinamento de crianças e jovens. Então, não se olha se tem 5 anos, 6 anos, 10, 12 anos. Se olha em qual nível maturacional está. E aí se ajusta o treinamento. Aquilo que chamamos em treinamento esportivo, carga de treino. Volume, intensidade, duração, tipo de exercício. Se será exercício mais de força, mais de velocidade, mais de resistência. E aí, então, se ajusta o treinamento. Então, esses são as metodologias para avaliação maturacional, maturação esquelética, sexual ou morfológica. Maturação sexual, com esses indicadores, nos gêneros masculino e feminino, utilizando as tábuas de Tanner, as pranchas de Tanner, quer seja para pilosidade, quer seja para genitália, no gênero masculino, no feminino, pilosidade pubiana e desenvolvimento mamário. Então, esses são os indicadores. No entanto, para se trabalhar com esses indicadores sexuais, é muito difícil, porque há uma questão ética muito forte. É possível um profissional não médico
Educação física, nutrição, psicologia, qualquer outro profissional da área da saúde, trabalhar com essa metodologia. Porém, a avaliação é por autoavaliação. Não é uma avaliação por observação direta. Essa avaliação por observação direta só é permitido ao profissional médico em ambiente de consultório. Então, isso torna muito difícil uma investigação no campo da educação física utilizando essa metodologia. Já fizemos isso, hoje a dificuldade está maior. E frente a essa dificuldade que vou apresentar, como que estamos fazendo para obter informações acerca de maturação quando se envolve crianças e jovens. Então, já trabalhei também com maturação esquelética. Essa metodologia também tem uma questão ética muito forte, é dependente de uma solicitação desse exame de raio-x por um profissional médico. E é dependente também de uma realização desse exame por um profissional de radiologia. Então, veja, isso se torna mais difícil. Para que tudo isso? Para acompanhar esses 3 eixos. Crescimento em altura, à medida que se avança o processo. Qual é o desenvolvimento motor? Qual o desenvolvimento do peso corporal? Qual o rendimento motor? E quais são os indicadores maturacionais? Então, é fornecer informações longitudinais nesses 3 segmentos. Quer seja no gênero masculino, quer seja no feminino. As maiores pesquisas que tenho são utilizando rapazes, gênero masculino. E hoje trabalhamos com essa equação, mediante esse estudo proposto por Millward, Baxter Jones, Bonham. Foi feito com o quê? Com a intenção de se verificar velocidade de crescimento. O corpo como um todo tem uma velocidade de crescimento. Há um período que se faz um pico nessa velocidade de crescimento para a altura. No entanto, nós crescemos em velocidades diferentes por partes do corpo. O tronco tem uma velocidade diferente. As pernas têm outra velocidade. Então, não crescemos igual, tanto no gênero masculino quanto no feminino. E diante dessa verificação de velocidades diferentes para partes do corpo, é que esses autores propuseram essa equação, para o masculino e para o feminino. Com a utilização dessa equação, com essas variáveis que aqui estão, tamanho de perna, altura, idade, peso, estatura, se coloca essas variáveis nessa equação e ela nos dá uma resposta, um número. Esse número, a base dele, o centro dele é 0. Portanto, os números negativos indicam que esse menino ou menina não chegou no estirão. Então, por exemplo, se retirar um número 3 negativo, indica que faltam 3 anos para esse menino atingir o estirão de crescimento. Se o número é positivo, indica que ele já passou do estirão. Então, por exemplo, se o número é 3 positivo, ele está 3 anos à frente do estirão. Essa informação é básica para quem trabalha com treinamento esportivo. Por quê? Aí se ajusta todas as cargas de treinamento. Então, se está antes do estirão, cargas de treinamento mais voltada para procedimentos aeróbicos. Se está depois do estirão, mais treinamento de força ou velocidade, desde que seja necessário na modalidade que ele está treinando. Então, veja, por que se pode trabalhar mais força depois do estirão? Porque já se tem uma produção hormonal que dará sustentação para essa adaptação buscada com o treinamento de força. E antes do estirão, não se gerará adaptações daquilo que se busca de melhoria de força. Então, essa é a adequação. Então, esse é um indicador básico. Se tem o 0 do pico de velocidade de crescimento, aqui está em inglês,
E antes do zero, menos 6, um semestre, menos 12, um ano, menos 18, um ano e meio. Então, esses são os números negativos que está antes do estirão e os positivos que está depois do estirão. Isso para qualquer variável, altura, peso, e depois, o que nós fazemos? Observamos que, durante o estirão, número 0, é o pico da velocidade de crescimento, maiores ganhos na altura, 9,5 centímetros, maiores ganhos no peso, 8,4 quilos. Então, é isso que nós chamamos de velocidade de crescimento. No caso aqui, interpretado como estirão de crescimento. Para qualquer variável, as mais usadas, peso e altura. Então, isso que se acompanha. Junto disso, se acompanha o desempenho motor. Então, ou seja, dentro do pico de velocidade de crescimento, como está o indicador de força? Então, veja que ele acompanha, então, ou seja, ele é dependente do processo maturacional. Esse daqui é um indicador de força de membros inferiores, salto a vertical. Então, veja o que ocorre no estirão de crescimento, junto com o peso e altura, maior desenvolvimento de força de membros inferiores. Esse outro aqui é um indicador de capacidade aeróbia, também é dependente da maturação. Aqui, um indicador de velocidade, também dependente da maturação. Então, veja, todas as capacidades físicas se relacionam fortemente com o indicador maturacional, e não com o indicador cronológico. 12 anos, 13 anos, 14, não acompanhamos esse eixo, acompanhamos a maturação, porque esse é o eixo biológico que deve ser acompanhado. Então, a mesma questão de ontem, isso se trata desta figura que aí está, que está em processo de crescimento, um processo de maturação, buscando melhorar seu rendimento motor. E a essa nós colocamos o nome de jovem atleta. Agregamos a isso treinamento esportivo. Então, ou seja, quais são as variáveis tratadas no treinamento esportivo? Como que se melhora? Fisiologia e biomecânica, né? Fornecendo informações para a quantificação do treinamento. Mas a base está dada, maturação. E aí, treino. Para se fazer o quê? Qualidade de vida atlética. Maior tempo possível de melhor resultado possível. Acompanhar desde as categorias de base até o alto rendimento na categoria de idade adulta. Com esses objetivos, fazer diagnóstico dessa situação, observar a efetividade do treino, entender as trocas que ocorrem, quando que eu faço mais treino de força, quando que eu faço mais treinos de velocidade, mais treino de resistência. Então, essa efetividade que é acompanhada, para daí sim ter informações para melhorar os programas de treinos feitos com crianças e jovens. Então, esses são os indicadores de treino. Primeira questão, treinabilidade. Melhorar o rendimento, por melhoria da carga de treino, do estímulo de treino, a metodologia do treino, entender os indicadores de fadiga e o tempo de recuperação entre as unidades de treino, os dias de treinos. E aí, os treinos, sejam eles aeróbio ou sejam eles anaeróbios, como já dito antes pelo doutor. Treino de força é um treino anaeróbio. Tenho que entender quais são as variáveis que interagem com treino de força. Habilidade, idade, etapa da maturidade sexual ou morfológica, tempo de treino, há quanto tempo está treinando? 1 ano, 2 anos? Composição corporal, se tem mais percentual de gordura, menos, a altura como que está, o peso como que está, e tamanho corporal, o peso. Porém, quando se aplica mais treino de força,
tem mudanças em outras variáveis decorrente do treino de força. Agilidade, que é dependente de força máxima, que é dependente de força explosiva, que é dependente de força explosiva elástica, são divisões da força para nós no treinamento esportivo. Então, força, quando se fala força motora, dentro do treinamento tem divisões, metodologia para isso. Então, tudo isso é acompanhado. Como que se acompanha? Através de teste. Teste bastante utilizado para as divisões da força é o salto, a vertical, com equipamento que mede quanto saltou. E aí, interpretações. São duas técnicas de salto. Uma com contramovimento e outra sem contramovimento. Isso é específico de treinamento esportivo. Para daí sim, com esses resultados, prescrever treinos. Esse é um artigo publicado recente, feito com jogadores de voleibol, onde descrevemos as variáveis antropométricas, estatura, massa corporal, área muscular de muslo, e aqui os rendimentos motores, saltos, SJ, squat jump, counter movement jump e indicadores de elasticidade. Então, e qual é a base para se acompanhar isso? Se esse menino é púbere ou já é pós-púbere. É isso que é feito. Então, a base não é cronologia, a base é biológica, maturação. E agora, mais recente, estamos trabalhando com essa equação de Millward, que já falei anteriormente. E, diante disso, uma tese de doutorado defendida o ano passado, que eu fui o orientador dessa tese, que teve esse título, feito com 206 jogadores de futebol de uma das melhores equipes de futebol do Brasil. Então, as minhas investigações eu faço no clube. Então, não faço em laboratório dentro da universidade. Eu vou ao clube, vou ao local. Essa é a minha maneira de fazer a investigação. Então, aqui vou a essa equipe, que é uma das melhores, me relaciono com a direção da equipe e ali desenvolvemos a investigação. Isso é possível de se fazer no Brasil. Então, a gente se relaciona muito bem com os clubes esportivos, qualquer modalidade. Hoje eu tenho 5 projetos em equipes de futebol, em andamento. 2 projetos em equipes de atletismo. E outro projeto para se iniciar em equipe de natação. Já fiz com ginástica rítmica, feminino, enfim, tantos outros, com esses indicadores. Então, o que encontramos? Diferença dessas variáveis. Portanto, qual a classificação? Pré-PVC, antes do pico de velocidade de crescimento. Dentro do PVC, pico de velocidade de crescimento, ou após o PVC. Então, os 204 jogadores foram separados, os que estavam antes do pico de velocidade, os que estavam dentro do pico de velocidade e os que estavam depois do pico de velocidade. Para daí, sim, entendermos o que aconteceu com cada variável de força. Então, pico de velocidade, antes do pico de velocidade, menor nível de força. Dentro do pico de velocidade, um nível mais elevado. Depois do pico de velocidade, nível mais elevado ainda. Isso para força máxima feitos em equipamentos. Depois, taxa de desenvolvimento de força. Então, veja que sempre o melhor valor é depois do pico de velocidade. Então, a base está ali colocada, maturação. E acompanha-se a evolução da força. Então, por que treinar força depois do pico de velocidade? Por um indicador maturacional. Depois, velocidade. Carreira em 10 metros. Então, veja o comportamento da velocidade. À medida que avança a maturação, ela se torna melhor, tem melhor resposta. Depois, carreiras de 40 metros, uma velocidade mais prolongada, mesmo comportamento. E capacidade aeróbia. Se desenvolve um tempo até o estirão, até o pico de velocidade, e depois se estabiliza.
aquilo que falamos ontem, quando falamos de volume máximo de oxigênio na infância. Então, junto disso, o que temos? Treinabilidade e cronologia. E maturação. Para a cronologia, a divisão infância e adolescência. Isso é a cronologia, isso são os anos. No entanto, o que interessa para nós é se está antes, está dentro ou se está após o estirão de crescimento, maturação. Então, qual é o comportamento da velocidade? Então, veja o que ocorre. Qual é o comportamento dos 40 metros de velocidade? Veja que ocorre, que está sempre depois do estirão. Veja o comportamento da capacidade aeróbia, maior pico e depois estabilização. Precisa treinar tanto capacidade aeróbia depois? Não tanto. Se treina mais força. Nessa modalidade, futebol, se fossem corredores de longa distância, não. Seria outro comportamento. Então, isso que eu estou dizendo é para jogadores de futebol. E força máxima, veja o comportamento. E desenvolvimento de taxa de força, sempre apontando para o período pós-estirão de crescimento. Com esses períodos mais sensíveis. E aí, então, entendendo que esses eventos são assincrônicos, mas o que se tem que acompanhar? Maturação, porque eles não são iguais. Não são iguais em modalidades desportivas diferentes. Cada modalidade tem que ter o seu acompanhamento. E como que se soluciona isso? Monitorando a maturação para a prescrição adequada dos conteúdos de treinamento. Então, essa é a maneira que hoje estamos trabalhando muito forte no Brasil. Na maioria das equipes que envolvem treinamento de crianças e jovens. Então, veja, estou enfatizando, treinamento. Diferente do que foi falado ontem de aptidão física em escolares. Necessidade de escolares, de crianças mais novas, praticar atividade física. Todos devem praticar. Treinamento esportivo não é para todos. É para alguns que têm dote genético para rendimento esportivo. Esses têm que ser acompanhados. Porque senão, o que ocorre? Vida atlética diminuída, carreira atlética curta, porque se excedeu em treinamento, não se acompanhou o processo biológico praticamente. Gracias. Muchas gracias por su disertación, doctor de Arruda.